Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do versículo de número 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Jesus está mostrando aqui de uma maneira figurada a questão do homem, da mulher, em seu interior. A seiva que corre no seu interior, se ela é boa, ela produz bons frutos. A terra é a mesma, mas a árvore processa os elementos da terra e produz uva. A outra processa os elementos da terra e, de certa forma, transforma e produz o morango ou os figos, que eram mais comuns ali em Israel naquele tempo, figos e uvas. Então, aquele que tem essa capacidade de processar o bem vai produzir o bem, vai produzir bons frutos, porque a árvore é boa. O que está nela processando o que vai sair da terra, embora a terra seja a mesma, vai depender da árvore. Então nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos ter fé para que inicie um bom processo. Se não tivermos fé, se não tivermos confiança em Deus, se não confiarmos que Ele é fiel para cumprir, que Ele tem todo o poder no céu e na terra, que Ele tem o conhecimento, que Ele tem o domínio, então nós temos que ter uma fé absoluta, uma fé completa, para dar glória a Deus pelo que Deus falar, faremos, vamos obedecer, vamos cumprir. Então, se você não tem esse processamento da fé, o fruto será ruim. Será um fruto de mentira, um fruto de traição, um fruto de engano, um fruto de ganhar o mundo e perder a alma, de querer apenas os bens dessa terra, físicos, materiais, aqueles que o diabo oferece, e então será uma árvore ruim que dará um fruto ruim, porque o seu processamento não levou ao que é bom, ao fruto bom, ao processamento que dá o figo, ao processamento que dá a uva. Na verdade, o processamento do que você ouve, do que você vê, do que você pensa, produz espinheiros ou ervas daninhas, porque você não tem fé, com isso você não tem esperança, você não tem amor, você não é batizado com o Espírito Santo, vai produzir coisas ruins, obras ruins, palavras ruins, sentimentos ruins, toda forma de maldade. Mas se você tem fé, você tem amor, você tem esperança, você tem alegria, o gozo da salvação, você glorifica a Deus, adora a Deus em espírito e em verdade, você é batizado com o Espírito Santo, então você produzirá bons frutos, figos, uvas, que são doces, que alimentam os necessitados, que produzem boas obras. Coisas boas acontecem no lugar onde essa pessoa está, porque a glória de Deus, a presença do Espírito Santo está com ele. Versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Diversas vezes nós vamos estar aqui compreendendo as Escrituras, estudando, meditando, percebendo que algo que realmente alegra os céus ou incomoda os céus são as nossas palavras. As nossas palavras determinam o que está no nosso interior. A boca fala do que está cheio o coração. Então, um homem bom vai ter boas palavras, palavras de alento, palavras de ânimo, de estímulo, como os anjos têm. Os anjos são mensageiros de Deus que trazem boas novas, de alegria, de salvação, de cura, de perdão, de reconciliação. Então os anjos estão subindo e descendo, fazendo essa ligação entre o céu e a terra, levando as palavras da terra para o céu
e trazendo as palavras do céu para a terra. Então nós temos que ter boas palavras, temos que ser bons homens, boas mulheres, e tirarmos coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Nós já sabemos, já estamos aqui estudando, compreendendo, que esse coração precisa ser transformado, receber um novo coração, um coração de carne, e sermos batizados com o Espírito Santo, recebemos um novo Espírito. Então, um novo coração, a palavra de Deus é escrita neste coração, então vão sair boas palavras, vão sair palavras que glorificam a Deus e que trazem vida, palavras de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aí o Espírito Santo vem e coloca essa palavra em nossa boca, coloca na prática, não só de palavras, mas de ação, de amor, de perdão, de salvação. Então nós nos tornamos homens bons, com boas obras. Alguns não querem ouvir falar em coisas boas, e esse texto repete várias vezes: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Então pratica boas obras, este homem é bom, ele tem um bom coração, seu coração tem coisas boas, tem as coisas de Deus, as coisas dos anjos, as coisas da paz, o evangelho de alegria, de boas novas, de salvação, de cura e de libertação. O versículo 46 nos diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei a que se compara. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Então, nós não podemos apenas chamar a Jesus de Senhor, e é comum repetirmos Senhor, Senhor, para dar uma ênfase. É uma ênfase que procura uma conotação melancólica, de piedade, de sermos piedosos, de estarmos necessitados e carentes. Mas não é isso exatamente o que Jesus quer de nós. Ele quer que nós venhamos a praticar a sua palavra, ouvir com fé e sermos batizados com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos dê o poder que nós precisamos. Eu preciso praticar a palavra, eu preciso entender a palavra, eu preciso obedecer a palavra, eu preciso viver essa palavra e eu preciso pregar essa palavra para os outros. Então, dessa forma, para que eu pratique essa palavra e cumpra aqui o versículo 47 de Lucas 6, eu preciso ser exatamente batizado com o Espírito Santo. É Ele que nos dá esse poder do alto, é Ele que Jesus já tinha desde o princípio reservado para cumprir coerentemente, corretamente, o seu ministério do Messias. Vai nos ensinar tudo, todas as coisas, e vai nos dar poder para praticar tudo, para andarmos nos passos de Jesus, seguirmos a Ele por onde quer que Ele for, por onde quer que Ele vá, entender a missão, entender a mensagem, entender o mandamento, entender a palavra, e obedecer, e viver, e praticar, e ensinar, e pregar. Não pode uma coisa estar desconexa à outra. Só pregar, não viver, não entender a palavra, vai praticar uma palavra errada, que não é exatamente a vontade de Deus, não é exatamente o que Deus quer. Então nós precisamos do batismo com o Espírito Santo para nos dar essa possibilidade de entender a palavra, compreender tudo o que Jesus falou. O Espírito Santo vai nos lembrar de tudo, vai nos dar poder. Ele próprio vai falar conosco, vai estar aqui ministrando junto com a nossa mente, junto com o nosso pensamento. Nós começamos a falar uma coisa e no meio,
começo, em algum momento o Espírito Santo está falando, ele começa a falar coisas que até aquele momento eu não tinha pensado, eu nem sabia, mas o Espírito Santo, ele está junto. Quando nós abrimos a boca, ele enche, ele começa já a ministrar, a revelar, a falar. Então, exatamente, toda a Escritura, ela só é compreendida e só é praticada pelo Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo em nossa vida, pois foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos batizar com o Espírito Santo. Ele batiza todo aquele que crê na palavra, que recebe essa palavra de fé, a pregação da palavra da fé, como nós vamos ver nas diversas epístolas do Novo Testamento, que é assim que vem o Espírito Santo. Quando 3.000 foram batizados com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, receberam o batismo, creram e foram batizados e foram salvos, foram incluídos ali à igreja, eles estavam ouvindo a palavra da fé. Eles estavam ouvindo a pregação de Pedro. E através desse tipo de pregação, dessa palavra, é que o Espírito Santo é derramado. Também foi assim ali com Cornélio, com a sua família. Pedro estava pregando, de repente caiu o Espírito Santo sobre todos ali da casa. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia. Então é através dessa palavra da fé que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, pois nós, quando cremos, nós queremos obedecer a palavra que nós cremos, nós queremos entender perfeitamente, queremos entender melhor, queremos conhecer mais. Nós amamos a Deus, amamos a sua palavra, amamos a sua lei, queremos entender para obedecer corretamente, fazer exatamente o que Deus quer. E somente com o batismo com o Espírito Santo é que nós temos este poder para entender, para praticar e para pregar. Então, uma vida que está estruturada apenas nas palavras, sem o poder do Espírito Santo, ela vai desabar, sua destruição será completa. Nós vemos aí denominações que iniciaram no poder do Espírito Santo. O fundador foi cheio do Espírito Santo, pregava, orava, entendia, escrevia livros, compreendia a palavra de Deus, compreendia, era o Espírito Santo, claramente, pelos seus sermões, pelas suas palavras, pelos livros, por todo o testemunho, nós percebemos o Espírito Santo movendo, revelando a palavra de Deus inteira, as Escrituras inteiras para ele, e ele com poder, ele indo, saindo, indo ao mundo, anunciando o Evangelho, vivendo o Evangelho, praticando, pregando, ensinando, completa, a obra de Deus completa. Mas vem as gerações subsequentes, a partir dele, e essas gerações não são ministradas para também serem batizadas com o Espírito Santo, para também terem uma experiência com Deus, uma renovação espiritual, receber o batismo com o Espírito Santo, um novo coração. Então já começam a colocar argumentos humanos, mundanos, terrenos, diabólicos, de baixo, errados, e hoje vemos aí uma denominação fracassada, uma denominação que não sabe para onde vai e com grandes escândalos no seu meio. Então a destruição dessa denominação está aqui exatamente cumprindo essa palavra profética. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. Eles vão fazendo tudo que o mundo faz, eles vão buscando seus próprios interesses, eles vão fazendo errado, e assim o alicerce seria abrir mão, dizer não a ganhos fáceis, a ganhos errados, a iniquidade, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo e andariam nos passos de Jesus, na verdade, andariam na luz, seguiriam seu mestre. Mas não é verdade, eles não praticam, eles não obedecem, eles não vivem, eles vivem com a deusa oportunidade. Deu a oportunidade, segura, seja o que for, seja de onde for, de onde estiver vindo. Seja honesto, seja desonesto, que os outros não vejam, que você consiga roubar sem que o outro perceba, que você consiga enganar, que você consiga abraçar, beijar, mentir, enganar e ganhar o máximo,
sempre que tiver as oportunidades. Então isso é uma casa construída sobre o chão, sem alicerce. Virá o momento em que a torrente vai bater contra essa casa. É normal, é natural, virá assim. E vão todos cair. Então vão fugir como víboras, raças de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque se pegar um fogo aí na floresta, a víbora vai passar correndo, porque ela não tem família, ela não tem amigo, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela vai ser a primeira, vai se salvar. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A víbora é a primeira a fugir. Outros vão morrer queimados, abraçados com a sua família, tentando ajudar outros. Outros que têm consciência. E outros serão salvos. Outros vão conseguir sair, mas a maioria não vai sair sozinho. Vai sair pelo menos com mais um, ou com quantos ele puder socorrer, ajudar. Este pratica. Este está realmente construindo uma casa com alicerces, na rocha, melhor forma possível. Deus vai abençoar, Deus vai dar livramento, Deus vai dar vitória. E o outro vai perecer como a cobra, será caçado e morto. Que Deus te abençoe, que você seja também batizado com o Espírito Santo, receba a unção da verdade, da justiça, da paz, do amor, da fé, da esperança. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.